Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Estamos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque e hoje nós temos como convidada especialíssima, porque também ela vem aqui representando todas as mulheres do nosso país, todas as mulheres do mundo, né? Um poeta disse... Um cientista profundo me perguntou certa vez qual era os nomes dos 3 desmantelos desse mundo e eu respondi no segundo, é mulher, doido e ladrão. E expliquei a razão, doido não tem consciência, ladrão não tem paciência e mulher não tem coração. Mas não é isso, porque também o outro poeta disse, dizem que mulher tem defeito, maltrata, briga, ciúma, mulher que atraiçoa, mulher que bebe, que fuma, mas se quer ver a desgraça, tenha um programa e não tenha uma. Professora Ana Catarina Cerqueira, nefrologista que atua na Santa Casa e também na Renal Center, me perdoe. Porque depois a gente vai trabalhar sobre essa terminologia. Em primeiro lugar, agradecer pela sua vinda ao nosso programa, difícil por conta das suas atividades, a sua agenda, mas aqui está. Então, me fale sobre essa nomenclatura, né? Porque, na verdade, é do rim, é porque o nome foi chamado de nefrologia. O que é que o nefro tem de tão importante assim? Isso. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Gerson. Muito bom estar aqui, em especial nesta data, né? Que a gente está na semana de comemoração do rim. Então, é um prazer imenso estar aqui. Bom, o néfron é a unidade principal do rim. É onde tudo acontece, é onde a gente costuma dizer que o rim é o filtro do nosso organismo, né? É por onde o nosso sangue flui para ser filtrado as impurezas, né? É a limpeza mesmo, é o filtro. Somos uma máquina e toda máquina precisa do filtro, né? Eu costumo sempre explicar para os meus pacientes nessa linguagem para eles entenderem a importância do rim, né? E a unidade que faz isso é o néfron. Então, nefrologista vem do néfron. Isso é bom lembrar, a gente vai já fazer uma analogia, no seu ar-condicionado é uma máquina, tem um filtro, o seu carro é uma máquina, tem um filtro, nosso corpo é uma máquina, tem esse filtro. E quais são os cuidados que nós devemos ter com este filtro, que é o néfron, que é a unidade, sua unidade maior, que é o rim, ou os rins, que devemos ter para mantê-los sempre limpos e mantê-los sempre isentos de patologias? A primeira coisa, já que o produto principal dele é a passagem do sangue, temos que cuidar do nosso sangue. E temos que hidratar, né? Principalmente, temos que ter uma boa ingesta hídrica durante as 24 horas, para este sangue, para este produto que vai ser filtrado não ser sobrecarregado. E temos que cuidar também de alimentação, né, de drogas. Quando eu digo drogas, até uma dipirona é uma droga, a gente tem que lembrar, né? Sobre excesso de uso de contraste. Tem muito paciente que hoje em dia, com esse advento da globalização, do acesso à internet, já chega dizendo no consultório, eu queria fazer uma tomografia de contraste. Não sabe ele, né? Os riscos que tem. Então, temos que ter cuidado com tudo isso. Mas o principal realmente é a ingesta hídrica, as drogas e algumas doenças circulatórias que mexem com a circulação que pode chegar ao filtro. Dia 10, amanhã, né, é o Dia Nacional Mundial do Rim. E para isso, alguns órgãos, algumas instituições estão fazendo alguns eventos, né? Aqui em Alagoas, o que é que estará acontecendo no dia de amanhã? Isso. Todo ano, na segunda quinta-feira do mês de março, é comemorado o Dia Mundial do Rim. Então, em todo o mundo, são realizados eventos, todo ano tem um tema. Sim. Este ano o tema é Cuidado dos Rins, educando sobre a doença renal. Então, devido ao aumento crescente da doença renal, da insuficiência renal no caso, a sociedade achou de suma importância alertar não só a comunidade, mas os profissionais de saúde e os gestores
sobre a importância, né, deste tema. Então, educando sobre a doença renal. Este é o tema. Em Alagoas, cada unidade de diálise, cada unidade que cuida de doença renal, estão fazendo seus eventos. A grande maioria são eventos de conscientização, né, com a população em geral, ou seja, os pacientes, acompanhantes de pacientes, né? Em outras unidades estão fazendo trabalhos com os médicos de atenção básica, que são a porta, né? É onde se fecha inicialmente o diagnóstico de grande maioria das insuficiências renais, na atenção básica. Maravilha. Existem indicadores biológicos que fazem com que o médico venha pensar no diagnóstico de algum sofrimento renal, né? O exame de urina é um deles, né? Você pode encontrar ali uma série de elementos provenientes de uma funcionamento do rim. Mas existem, assim, por exemplo, indicadores sanguíneos que também levam os médicos a pensarem nessa hipótese, né? O principal marcador para identificar a doença renal é o exame no sangue, como o professor falou, chamado creatinina. A ureia ajuda bastante, mas a creatinina é um marcador fundamental. Se a creatinina estiver alterada, ela já mostra um início de disfunção renal. Sei. A ureia também? Ureia também, só que a ureia ela é mais fácil aumentada por outras circunstâncias, né, que o paciente esteja desenvolvendo. Mas a creatinina, o sumário de urina, que é o exame simples de urina, né? E hoje a gente está tentando colocar nesse pequeno leque de alerta, né, dos colegas de atenção básica, dos colegas de outra especialidade, dos clínicos, a microalbuminúria, que algumas vezes o paciente não apresenta ainda a creatinina elevada, mas já tem um sinalzinho lá na urina chamado microalbuminúria, que é uma perda de uma pequena proteína lá, que pode ser um sinal de alerta para a gente identificar precocemente a doença renal. Doutora Ana Catarina, nos fale, já que essa preocupação dessa educação continuada, tanto para a população quanto para os médicos que estão de ponta. O que é que o médico não pode esquecer numa anamnese ou num exame físico, e também pode dizer como é que isso é feito, para que não venha assim, a falhar numa hipótese diagnóstica de sofrimento renal? Se você está com um paciente que ele tem doença de base, seja diabetes ou hipertensão, que são as maiores causadoras, não, são as maiores etiologias para se chegar à insuficiência renal, é a diabetes e a hipertensão. Então, se você é um médico, seja o clínico, seja da atenção básica, ou cardiologista mesmo em endócrino, que você tem um paciente que é mais descompensado, tem que estar alerta para creatinina, sumário de urina e microalbuminúria. E na anamnese, mesmo que ele não seja descompensado, perguntar se está com alguma sintomatologia. Se ele é um paciente que retém muito líquido, se é um paciente que diz, doutor, minha urina está espumando um pouco, né? Estou ficando um pouco sem apetite, aparece anemia, tá? Anemia, a gente tem pego muitos pacientes que estão vindo do hemoal para a gente, porque chegam no hemoal, aqui no caso de Alagoas especificamente, com uma anemia que ninguém identifica a causa da anemia. E quando dosam a creatinina, o paciente está com a creatinina elevada, porque a insuficiência renal leva a um tipo de anemia que não adianta dar ferro. Você pode dar ferro em pó para o paciente tomar, ele não recupera a anemia, né? Não se recupera. Tem que fazer reposição hormonal, né? Da alfa-poetina, da eritropoetina. Falar em pó, eu fiz uma viagem aí lá para Dubai certa vez, e lá tem um cafezinho em pó, aliás, com pó de ouro, né? O cafezinho, o pó de ouro, e tinha sorvete. Aí eu disse, olha, esse metal aí serve para algumas patologias, né? Aí uma colega disse assim, inclusive a pobreza. É bom, a pobreza. Mesmo que você dê ferro em pó, não vai corrigir
esta patologia, ou essa anemia, melhor dizendo. Educando sobre a doença renal. Ainda estamos com os profissionais, não pode esquecer. Existem algumas manobras feitas no exame físico que podem indicar alguma patologia renal? A insuficiência renal diretamente, ela é uma doença muito silenciosa. A evolução dela é lenta, insidiosa, e quando ela vem dar alguma sintomatologia característica, ela já está numa fase muito avançada, né? Que não é esse o nosso intuito, né? Principalmente quando é das principais patologias, a etiologia, que é hipertensão e diabetes. Outras patologias como infecções urinárias de repetição, seja a causa que for, né? Obstrutiva, ou mecânica, ou de ectopia renal, algumas doenças císticas, né? Pode levar a um sintoma de dor lombar, né? Não é o principal causadora da insuficiência renal, mas também pode representar que você está começando a desenvolver alguma injúria renal, né? Alguma agressão no rim. Falar desse rim, pediu o Josiel colocar, tem umas imagens aí no rim, a doutora Ana vai passar para nós, nos dar uma aula aqui sobre este órgão tão importante, inicialmente sobre a campanha, 10 de março, maravilha. Esse é o cartaz. O próximo tem passa o próximo, por favor. Os principais grupos de risco, né? Você vê aí, né? Que chama bem atenção, né? Verdade. Hipertensão, diabético, né? Tabagismo. O histórico familiar? Histórico familiar também. Também? Também. Mas por conta da comorbidade ou por conta Também por causa da comorbidade, né? Mas a gente vê que tem alguns pacientes que têm alguma glomerulopatia primária. Certo. Né? Então, ele tem alguma alteração, né, em algumas células ou em alguma disfunção renal própria do rim, né, que são as glomerulonefrites, que você não acha etiologia e pode também desenvolver. Certo. Depois você encontra uma imagem aí de um rim, que eu acho que não chegou lá. Como é que está a questão da terapia adicional, que a gente chama, né? Esse termo adicional. Renal substitutiva. Substitutiva, perfeito. Não adiciona, mas substitui. Como é que está aqui em Alagoas? A diálise, né, que é a terapia renal substitutiva, ou seja, substitui a função renal, faz a função de filtro. Em todo lugar no Brasil, não só aqui em Alagoas, a gente vem tendo muitas dificuldades, porque é um tratamento... Só abrindo um parêntese, o grande número de pacientes renais, a grande maioria, é do nível socioeconômico um pouco mais baixo, porque tem menos acesso à saúde, menos acesso à prevenção, né? Então, a grande maioria dos serviços no Brasil e em Alagoas também são financiados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E como qualquer especialidade, qualquer área de saúde, a gente tem dificuldade de lidar com o SUS, com o financiamento de SUS. É verdade. Especificamente, a hemodiálise, né, ela, não só a hemodiálise, mas a diálise, porque a hemodiálise é a mais comum. A mais comum tipo de diálise. Né? Ela é um recurso a nível federal, que a gente chama FAEC, o financiamento é federal. Mas mesmo assim não dá para cobrir os custos, porque todo o material de hemodiálise é importado, não existe fábrica no Brasil para filtro, para as linhas, né? Os banhos a gente ainda encontra. As máquinas são todas importadas, não existe nenhuma máquina brasileira. Então, é um serviço carente de condições. O financiamento não dá. Tem mais demanda de paciente do que vagas, do que teto, né? Quando a gente lida com o SUS, é em cima de teto. Então, a gente tem grande dificuldade. Eu estava até semana passada, no interior de São Paulo, uma reportagem mostrando que deixavam de dar alta aos pacientes. O paciente internou por algum outro motivo e iniciou a hemodiálise.
Quando sai do internamento, que tratou a causa do internamento, tem que dar continuidade ao tratamento de diálise, que é ambulatorial. Aí o que é que acontece? Não tem vaga, eles não conseguem vaga. Aí o paciente fica ocupando um leito de hospital porque não pode ter alta enquanto não encontrar um serviço de diálise. E quais são os serviços de referência? Hoje nós temos o HU. Temos o HU que no momento tem uns 6 meses que está fechado para reforma. Olha aí. Né? Os pacientes, inclusive deles, estão dialisando lá, a secretaria entrou em contato com a gente que está dando suporte aos pacientes do HU, lá na Renal Center. Temos o Hospital Veredas, Hospital Sanatório, Santa Casa de Maceió, Hospital Vida, a Renal Center. Sim. E o Hospital Ortopédico, aqui em Maceió. No interior, só temos 3 cidades que dá suporte. São Miguel dos Campos, a Santa Casa de São Miguel, Hospital Chama, em Arapiraca, e o Hospital Santa Rita, em Palmeira do Zinho. São pouquíssimas unidades. Verdade. Dá para atender? Não, né? Não Existe dá. gente que é ocupando o leito, o outro deve estar na fila querendo... Não dá. O HGE está aí para dizer que não dá. O HGE quer transferir, né? O NIR lá tem muita dificuldade, porque não encontra vaga, porque as unidades não têm teto para aceitar mais ninguém. E um agravante, né? Com essa pandemia, dados estatísticos mostram que o número de pacientes nefropatas em nível dessa terapia aumentou assustadoramente, né? Com certeza. Se a gente se recordar, for em cima da pandemia do Covid, quem são os pacientes com mais comorbidade que leva ao Covid? Diabéticos, hipertensos e obesos. Se vocês lembrarem da folhinha do nosso cartaz lá, hipertensão, diabetes e obesidade. Verdade. Né? A sequência, né, dos pacientes que são mais propensos a desenvolver insuficiência renal. Aí tem o gatilho do quadro infeccioso. Né? O paciente já é diabético, hipertenso e obeso, ou um ou outro. Aí tem Covid, tem a infecção. A infecção, seja ela respiratória ou qualquer outro tipo de infecção, é gatilho para agudizar a insuficiência renal. E a grande maioria agudiza e não volta, né? Torna-se crônico. Então, com a pandemia, aumentou muito o número de pacientes renais precisando de diálise, né? Até por conta de um agravante de que é o isolamento, né? O paciente ficando em casa muitas vezes, ele fica propenso a comer mais, a questão sem praticar nenhuma atividade física, né? Isso, ainda tem isso, né? Além dos contaminados, que foi o que eu falei, né? Ainda tem o grupo que não está contaminado, mas devido às restrições, diabético não teve Covid, mas está lá em casa, haja comer, né? Não pratica uma caminhada, uma atividade física. Então, isso tudo piora e são tudo gatilhos, né, para a doença aflorar. Eu acho que chegou a imagem aqui, deixa eu ver. Ainda não. Mas nos fale assim, bom, existem aqueles pacientes que ele não aderem à orientação médica, né? Ele é hipertenso, mas ele está tomando remédio? Estou, doutora Ana. Como é que você está tomando? Aí ele diz, mas quando você não está com ele, não vive com ele, não vê o horário, como é que numa anamnese você consegue diagnosticar essa falta de adesão ao tratamento? Quem trata de paciente crônico, ou seja, que vê sempre o paciente, né? É diferente, você está numa emergência, você viu o paciente, mas nunca você vai vê-lo. Quando você trata paciente crônico, a gente começa a conhecer os pacientes. Aí tem pacientes meus que eu sempre brinco. Eu vou botar um Big Brother na sua casa, para eu poder olhar, você assaltar a geladeira, né? É muito difícil a gente identificar, mas a gente está lá com o paciente de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Então, a gente já começa a saber, aí a família começa a soltar uma coisinha, doutor, ele não obedece, ele come, ou não toma medicação. Então, a gente tem que ficar sempre alerta. Tanto é que a insuficiência renal, a portaria do Ministério da Saúde, ela exige que todos os serviços de diálise, de assistência ao paciente nefropata, seja multiprofissional, acompanhado de nutricionista,
de psicóloga e do serviço social. Porque é um trabalho conjunto, porque o médico aperta, a nutricionista dá uma arrumadinha, a psicóloga vai lá. Então, é um serviço muito gostoso, porque a gente, né, trabalha junto. Então, um vai apoiando o outro, para poder o paciente ter benefícios. Pode colocar essa imagem, José, por favor. Mostra aqui, ela vem orientando, porque às vezes, não, mas é o rim está em destaque, mas ele não está isolado do corpo, né? Um aumento de peso, qualquer uma patologia, diabetes, hipertensão, o rim vai ser o alvo, né? O órgão-alvo para esse sofrimento. Olha ele aí. Olha aí, o rim, né? Ele parece um feijãozinho, como vocês estão vendo aí o formatozinho de um feijão. Todo mundo é para ter 2 rins, um direito e um esquerdo, né? O direito sempre é um pouquinho mais baixo, devido à localização dele, que ele fica abaixo do fígado. Então, ele sempre é um pouquinho mais baixo. Doutora, tem paciente que nasceu sem um rim? Pode acontecer, sim. E viver normalmente com um rim só. Tanto é que existe o transplante renal de doador vivo, que o paciente pode doar um rim para o outro e viver com um rim só. Se ele estiver funcionando 100%, ele dá conta, tá? Então, pode sim. O rim pode, na hora da formação lá do embrião, ele pode ficar em uma localização diferente, que a gente chama ectopia. Então, pode, né? Mas, assim, de modo geral, eles estão dos 2 ladozinhos, na região lombar, né? Eu sempre digo, bote a mão aí onde você vai brigar com o povo, né? Que mulher gosta muito de brigar assim. O que é que você está pensando? Então, a localização do rim é justamente isso. Abaixo ele fica por trás das últimas 2, 3 costelas, dependendo da altura e do porte do paciente. Então, até para localizar dor, os pacientes que são portadores de litíase. Litíase são as pedras nos rins, né? As famosas pedras nos rins. Ou tem algum cisto, ou policístico, né? Que são as outras patologias renais, geralmente que dão dor, porque a insuficiência renal não dá dor, né? Então, a localização do rim é essa. Além de algumas anomalias, né? O José conseguiu aí um rim em ferradura, né? Isso. Vai ver vê se acha que eu explico. Valeu. Mas, assim, traumas. Você falou em briga, né? Bota a mão para brigar, assim, mas muitas vezes os traumas renais precisam ser bem diagnosticados, né? Isso, Porque pode acontecer aquele trauma onde ele fique, como diz na linguagem bem simples na medicina, ficou babando, né? Aquele pequeno sangramento, mas às vezes pode ter uma ruptura ou um trauma renal a ponto de ter, alguém pode considerar assim como uma fratura desse rim. Né? Geralmente nas unidades de emergência, né, quando existe acidente, seja automobilístico, ou de moto, ou de queda, né? Tem paciente que pode cair de uma escada, de um teto, a gente tem que sempre dar uma avaliada. Quando avalia o abdômen, né? Tem que sempre olhar como é que está o rim e ficar em observação. Principalmente se o paciente localiza onde foi o trauma, né? Onde foi a batida, o jeito que caiu. E tem que ficar sempre alerta. O rim, quando vocês observarem a imagem dele, você vê que ele é como se fosse, meio enovelado. Ele parece um novelo de lã, de capilares, de vasos. Então, ele sangra muito fácil. Né? Então, qualquer pancada, mesmo que seja externa, qualquer trauma que venha a acontecer, ele pode ter uma hemorragia, né? E causas de isquemia. Então, tem que estar bem alerta. Quem sofre acidentes tem que estar sempre ligado no rim. Além disso, a questão, por exemplo, de uma comorbidade, no Covid, por exemplo, né? Os pacientes vão para a UTI, fica muito tempo lá acamado, etc. Os rins também são órgãos-alvos. Está com insuficiência renal. Né? Evolui bastante nessas infecções agudas e crônicas. Aumentou demais. Tanto é que o Hospital da Mulher, que é nossa referência de Covid, né, tem hemodiálise. Né? Olha aí. Tem hemodiálise lá só para os pacientes de Covid. Pra vocês verem como a demanda é grande, né? Como eu tinha falado anteriormente, esses pacientes de Covid já são, grande maioria, diabéticos, hipertensos e obesos, né? Então, já tem essa predisposição, ou já tinha uma alteração renal e também não sabia, né?
Então, é diagnosticado nessa época. Alguns precisam, devido à infecção respiratória, ser entubado. Então, já é outro fator, né? Que pacientes ficam muito parados, começam às vezes a precisar de drogas vasoativas. Então, isso tudo reduz a perfusão renal. Então, com isso, reduzindo isso, acontece do sangue não ser filtrado e leva a aumento das escórias, ou seja, aumento da creatinina, aumento da ureia, do potássio nesses casos, né? Então, pode acontecer isso. Conseguiu a imagem? Isso. Olha aí. Pronto, esse rim aí, né, o rim em ferradura, você vê, isso aí é na formação do embrião, né? O rim, ele é um só na hora que o embrião está sendo formado. E na sexta semana, mais ou menos, ele já começa a subir. Você vê que ele vai subindo e se separa, né? E no rim em ferradura acontece de não se separar. Esse rim em ferradura tá bonitinho, né? Tá de livro. Mas tem muito rim em ferradura que ele fica em ferradura, mas ele fica meio lateral assim. Então o outro rim fica nessa região pélvica, perto da bexiga, né? A gente vê muito isso. A gente pensa que não é comum, mas tem vários pacientes que têm rim em ferradura. E esses pacientes é diagnosticado ainda na infância, né? São aqueles bebês que têm muita infecção, que choram muito, né? Infecção urinária, porque devido à posição, o xixi fica meio preso, retido, tem mais dificuldade de sair, né? Então, são bebês que têm muita infecção, quando faz a ultrassom e tudo, basta um ultrassom, não precisa nem de um exame mais específico. A ultrassom já faz o diagnóstico, nem todos os casos são operáveis. Isso que eu ia perguntar, quais as condutas, cirúrgicas ou... Vai de uma avaliação geral, né, entre o pediatra e o urologista, quem faz essa cirurgia é o urologista. Mas vai de um acompanhamento, né? Eu tenho muitos pacientes adultos agora que continuam com rim em ferradura, não foi necessário fazer cirurgia. Né? Mas se o rim está sofrendo demais, ou então a criança está correndo risco de sepse devido a várias infecções, né? Aí às vezes consegue fazer a cirurgia, mas não é indicação absoluta de todos fazerem cirurgia. Você falou sobre a questão de cheio de membranas sensíveis, fazer a filtração renal. Me explique para os nossos telespectadores, podia explicar para eles a questão da fisiopatologia dessa insuficiência renal no que diz respeito à diabetes, tendo como origem diabetes mellitus. Vamos lá, vou tentar explicar para o pessoal entender. O que é que acontece? A diabetes, ela é considerada uma doença vascular, né? Ela deixa o sangue cheio de macromoléculas de glicose, né? Fora isso, ela tem um componente na parede do vaso. Ela mexe na parede do vaso também. Então, estão lembrados que eu disse que o rim era um enovelado de capilares, de pequenos vasos. Do mesmo jeito que a nossa visão, né? E os membros inferiores. Então, pacientes diabéticos, onde é que vai atingir mais a doença? Retina, que é no olho, nos rins e nos membros inferiores mais, né? Tanto é que o pessoal costuma dizer que diabético não pode levar topada, porque se ferir lá, já a cicatrização é difícil. Então, a cicatrização do rim também é difícil, da retina é difícil, de todos os lugares. Então, essa alteração na parede vascular e das macromoléculas dificulta a filtração no rim. E tudo que dificulta a filtração, né, vai fazer com que o sangue volte para a circulação normal, sem ter feito a limpeza necessária. E aí vai se acumulando. Aí vai se acumulando, vai aumentando mais esses dejetos, que é a ureia e creatinina, que eram para ser eliminados, né? E eles, como são substâncias tóxicas, eles vão impregnando nos outros órgãos. É por isso que eles sobem
no sangue, né? Você percebe? Exatamente. Porque eles não passaram. Não passa, não passa. filtra. Exato. Maravilha. Mas assim, eu chamo de tóxico mesmo, porque os sintomas e a reação que os pacientes têm e as queixas que o paciente tem é como se ele estivesse toxemiados, né? Qual é o primeiro sintoma? Enjoo. Né? A primeira coisinha que o paciente diz, doutora, ando enjoado, não consigo me alimentar bem, né? Fico nauseado por tudo, dá uma astenia, uma fraqueza, como se o sangue não estivesse oxigenando, não dando a energia necessária que a pessoa necessita. Passa o vídeo agora, por favor. Professor Gerson, parabéns pelo programa e pela convidada. Doutora Ana Catarina é uma profissional da nefrologia que tem como características a dedicação e o comprometimento com os seus pacientes. É um exemplo de médica e foi uma boa ideia tê-la trazido, principalmente para falar sobre a semana que estamos, que é a semana da prevenção da doença renal. Parabéns, Gerson. Olha aí. Quero agradecer aí, doutor Alfredo, né, grande parceiro e excelente médico também, né? Nosso defensor do CRM, né? Verdade. Junto com o doutor Gerson. Muito obrigada. Então, é sobre a especialidade dele que eu vou dirigir a pergunta. Vou falar sobre diabetes, agora a hipertensão. Pronto. Do mesmo jeito que a diabetes, né? A hipertensão, mais do que a diabetes até, porque ela é a número 1 causadora da insuficiência renal, é uma doença que mexe com toda a hemodinâmica do corpo, né? Então, vamos imaginar que o paciente é hipertenso, não controla direito, então o fluxo sanguíneo ele vem numa velocidade independente se o paciente tem arritmia ou não, se o bombeamento, eu estou querendo explicar de uma forma que o pessoal entenda, né? Linguagem. A linguagem, que é um dos nossos temas, educando sobre a doença renal para a comunidade. Então, vamos dizer que você tem um filtro e vamos dizer que você está coando o seu café. Se você chega com a água quente e bota muito rápido, o café não vai passar legal. Né? Pode ser até que passe pó e outras coisas. Então, tem que ser numa velocidade certa. Então, o paciente tem que estar compensado da pressão para o sangue vir naquela velocidade que seja necessária, né? Para que seja filtrado corretamente. A pressão alta vai encharcar. Vai encharcar, exatamente. E aí vai encharcar e causar prejuízo nessa filtração. Né? E como o número de hipertensos cada dia mais, né, crescente, né? A sobrevida vem aumentando muito, né? Mas a sobrevida também traz essas doenças crônicas, né? Certo. E lógico que a gente vai ter mais doenças crônicas. Antigamente a gente não botava idoso como fator de risco para a doença renal. E eu ainda não botaria. Eu acho que o idoso, ele apresenta uma insuficiência renal meio fisiológica mesmo, entendeu? Os órgãos estão mais cansados, ele já tem uma bagagem de outras doenças crônicas, de diabetes e hipertenso. Se não tiver alteração da função renal, é que não está normal. Verdade. Né? Então, é sobre esse, como diz eu gosto muito de poesia, sobre essa toada, né? Sobre esse caminho, o que fazer, o que orienta agora, tanto no paciente com essas comorbidades, para um envelhecimento mais saudável, primeiro no que diz respeito à questão da diabetes. A diabetes. De modo geral, primeiro que tudo é controlar as doenças, não só com medicações específicas e efetivas, mas também com um conjunto de vida saudável, que tudo está ligado à atividade física.
tudo está ligado ao que você se alimenta, ao que você consome. Mesmo que não seja, no caso do diabéticos, mesmo que não seja só a restrição de açúcar, mas o paciente tem que controlar colesterol, né? Tem que controlar a ingesta de alimentos ricos em ácido úrico, né? Tudo que venha a prejudicar o rim. Você já tem a diabetes, você já tem hipertensão, que a gente já sabe que é fator de risco para a doença renal. E você fica parado em casa. Eu só não posso comer açúcar, mas as outras, macarrão eu posso comer, mocotó eu posso comer e vou ficar quietinho assistindo também o jogo e não dá, né? Fumo também, que a gente sabe que o fumo mexe com todas as células. Ele também, a longo prazo, ele impregna tudo. Além de algumas substâncias cancerógenas, exato, mas existem mais de 3.000 substâncias tóxicas. Então, é mais um tóxico, né? O seu rim já está sem filtrar direito, já está retendo os tóxicos. Aí vai reter tudo mais, né? A gente sabe também que os pacientes mais idosos ou que têm doença crônica, aí tem problema de coluna, reumatismo, aí adoram tomar anti-inflamatório. Anti-inflamatório, gente, é veneno para os rins. Tá? O tal do ainda bem que surgiram até outros nomes, não que sejam melhores, mas porque o pessoal deixou de falar em diclofenaco. Tinha paciente que já entrava no consultório falando em diclofenaco, não existe, né? O consumo muito grande de anti-inflamatórios prejudica o rim. Eles dão uma nefrite no rim quando eles chegam em excesso, né? Então, é outra coisa que tem que tomar cuidado também. Então, a prevenção é um leque, né? Porque a doença renal, ela é meio, não é só nefrológica, eu sempre digo, ela é de clínicos, né? Porque a gente tem que tratar de várias coisas. Existem anti-inflamatórios específicos que são mais, assim, tóxicos, não é numa linguagem simples do que outros, né? Os anti-inflamatórios, eles são divididos em hormonais, que são os corticoides, e os não hormonais, né? Os corticoides, para lesão renal diretamente, para nefrite, são menos piores, né? Mas eles causam outros efeitos que no final terminam prejudicando o rim também. Agora, os não hormonais que são o X da questão, né? Que são os conhecidos aí, cetoprofenos, nimesulide, que todo mundo compra até sem receita. Eu acho pior até do que antibiótico você comprar um anti-inflamatório sem receita nas farmácias. São agressivos. Agressivos demais, não só para rim, né? Para estômago, para os outros órgãos também. Minha preocupação exatamente com os pacientes, né? Não chega a ser pacientes, né? Com as pessoas que dizem, não estou sofrendo nada, não tem para que tomar remédio, não tem que fazer medidas preventivas como o exercício físico, né? A questão de água. Nos fale agora sobre essa que média, porque tudo é tóxico, né? Tudo é veneno, como já disse Paracelso há muito tempo. Depende da dose. Até a água também, por excesso, pode causar um dano ao paciente, e principalmente para aquele que tem a insuficiência renal já. Nos fale sobre a água, conduta terapêutica e até onde ela é prejudicial também. Eu vi a semana passada, se não me engano, a doutora professora Eliette Pinheiro, nefrologista lá, né, do HU, muito tempo, ela falando sobre ingesta de água numa reportagem. Aí, como a gente lida muito como eu falei, com esses pacientes, a gente termina criando um linguajar que é importante para a gente que se entenda. Né? Não adianta a gente estar falando de precipitação, de outras coisas, né? Ela falando, você imagina o seu café ou o seu suco. Se você bota uma colher de açúcar e mexe, beleza. Se você bota 2, 3, 4, ou seja, vai ficar mais concentrado. No final do copo lá, vai estar lá os cristalzinhos, né? Então, a filtração é assim, se você dilui, se você bota mais água, né? Lógico que a filtração vai ficar mais fácil, né? Que vai vir diluído. Então, tem que se tomar água, minha gente. Independente se você tem pedra, que é a litíase renal, ou cisto, você precisa tomar mais até para prevenir infecções urinárias, né? E aumento das pedras. Mas até para insuficiência renal,
você tem que tomar, você tem que prevenir o seu rim, você tem que ajudar ele na filtração. E você ajuda como? Diluindo, né? Uma média que a gente faz de ingesta de água por dia para qualquer paciente é entre 30 e 35 ml por quilo de peso. Aí você tem a média de que você pode ingerir, né, de água. Lógico que tem outros fatores. Se você está numa praia o dia todo, no sol quente, você tem que tomar o máximo, no mínimo 35, né? Se você está num ambiente fechado, com ar-condicionado, ou está no inverno brabo aí, dependendo de onde você mora, você pode tomar 30, mas a média é entre 30 e 35 ml por quilo de peso de água. Paciente com 70 quilos, entre 2,100 e 2,400, mais ou menos, né? E para os pacientes que têm litise renal, cálculo renal, recomenda-se essa mesma dosagem, sim, mas acompanhado de um chá, que tanto o pessoal fala, né? Chá de quebra-pedra, até que ponto ela é eficaz ou a água é mais eficaz do que o chá? A água é soberana. Sim. Para qualquer tipo de chá, para qualquer outro líquido, né? Porque às vezes tem alguns colegas que recomendam, não, tome de líquido. Eu separo. Eu digo, de água você vai tomar isso. Os outros líquidos é somatório, que não tem quanto você quantificar quanto as pessoas vão tomar. Vai tomar um copo de suco, vai tomar um chá, entendeu? O chá de quebra-pedra, especificamente, tem vários estudos aí em universidades mostrando, mas nenhum médico ainda pode prescrever como tratamento. Sim. Né? Mas eu, particularmente, quando meus pacientes dizem que toma, eu deixo eles tomarem, porque para mim eles estão tomando líquido. Eu recomendo só para eles fazerem mais fraquinho, porque tem muitos pacientes que quando vão tomar chá, dizem, doutora, eu coloco muita folha para ficar forte, como se deixar muito forte o efeito fosse maior, né? Achando que botando mais concentrado, mas não, tá? Os que preferirem perguntar, doutora, já que eu estou com esse cálculo, preciso de algo que possa limpar, a cerveja pode limpar? Não, cerveja não pode limpar não, tá? Tem muita gente que se aproveita em dizer que cerveja é diurético, achando que está fazendo xixi, né? Mas tem álcool, desidrata. Ela é muito rica em ácido úrico, a gente tem que lembrar que ela vem da cevada. Isso. Cevada é grão, né? Então, quem tem litíase por ácido úrico não pode nem olhar para ela, para a garrafa, quanto mais tomar, né? Nada de cerveja. Né? Então, se recomenda no paciente para prevenção de doenças renais e principalmente de insuficiência renal, os cuidados necessários. Deu aqui um chamamento para esses telespectadores, esse pessoal que nos acompanha no programa Medicina em Destaque. Bem, pessoal, é o seguinte, se você se identifica com algum dos fatores de risco, ou seja, se é diabetes, se é hipertenso, se é obeso, se já tem uma certa idade, se tem história familiar, se tem infecções urinárias de repetição, se tem litíase, se tem cisto, tem que procurar um nefrologista em primeiro lugar, né? Para fazer uma avaliação inicial, ver em que ponto está a sua patologia de base, né? E dar seguimento numa vida saudável, que eu digo. Tomar as medicações específicas e efetivas da sua patologia de base, fazer ingesta hídrica adequada, evitar anti-inflamatórios e qualquer outra coisa que seja nefrotóxica, como os contrastes, fazer atividade física, deixar de fumar, procurar uma nutricionista. Então, é vida saudável. Cuidar de rim é cuidar de vida saudável. Porque a evolução da doença, se você tiver predisposição, a doença evolui. A grande maioria das vezes, a doença renal é irreversível. Mas só que em vez dela galopar, dela ter uma evolução rápida a ponto de precisar de diálise, ela vai ser mais insidiosa e você pode conviver com a doença renal a vida toda sem precisar fazer diálise. Olha aí. Caso contrário, vão aparecer, né, situações como estas aí que o José localizou, né? Olha aí os cálculos. Grandes. São grandinhos. Esse aí tem meio centímetro, esse maior. Os cálculos, de modo geral, até 0,8, 1 centímetro, se o paciente tiver um porte bom, eles conseguem passar, né, pelo ureter. Ou seja, o paciente consegue expelir.
Mas se for um cálculo grande, vai ter que ser removido cirurgicamente, né? Então, já é uma agressão ao rim também a cirurgia. E o tratamento com laser? Tem também com laser, né? Geralmente, os procedimentos renais para cálculo são feitos por urologista. Isso. Aí tem laser, tem cirurgia aberta. Dependendo da localização do cálculo, ele pode ser retirado pelo canal, né? Então, tem vários tipos de... Isso aí é onda de choque, dá ondas de choque para o cálculo que está grande se quebrar, né? E a gente ajudar o paciente a expelir esses cálculos. Por sua vez, elimina e... Ufa, que dizem que não tem dor igual, né? O alívio é muito grande, né? Os pacientes relatam que o alívio é muito grande. Mas é só uma observação. Quem tem tendência a formar cálculo renal já nasce com a tendência e morre com ela. Ou seja, durante toda a vida pode desenvolver. Mesmo que... eu expeli. Tudo bem, agora posso tomar minha cerveja, posso deixar de tomar água, né? Pode ter recorrência. Né? Então, continuar os cuidados para não ter recorrência. Já que a dor foi forte, né? Tem que se lembrar. Lembrar da dor, né? Que diz que é pior do que a dor do parto, né? É dor forte, viu? Os pacientes se queixam demais. Jéssica, dá para subir uma parede de tamanco, que é a dor. A dor é muito forte. Muito bem. Na Avenida Fernandes Lima, estão construindo ali uma passarela que vai da Praça Centenário até onde não sei mais. Mas estão para fazer umas caminhadas. Ótimo. Caminhos. Caminhar já é bem a saúde, mas numa situação de estresse, ou aquela avenida arborizada, ela favorece uma boas caminhadas. Favorece. Eu acredito assim, que a caminhada, quando você está disposto a fazer a caminhada, né? O ambiente ajuda muito. E às vezes você vai com a música, né? Descarrega muito. Né? Então a caminhada, e não precisa fazer corrida, nem aquelas caminhadas com aquelas passadas, porque o intuito principal não é emagrecer, não é gastar caloria. Lógico, se a pessoa tiver excesso, é bom perder também. Né? Mas a caminhada mais é para ativar o metabolismo, né? É para ativar e relaxar toda a parte muscular e tudo, fazendo com que a gente elimine menos, né? Citocinas, né? Outras coisas que possam causar também lesões de células, inclusive as renais. Doutora, as suas atividades foi sempre em ambientes, em instituições públicas, mas nasceu a ideia da clínica, né? Põe a imagem. Isso, Como é que nasceu essa... Sempre... Eu ainda trabalho, né? Ainda trabalho no HGE, sempre trabalhei na Santa Casa de Maceió e na de São Miguel dos Campos. No Veredas, atualmente, a gente também está. Mas desde 2010, que eu com uns colegas nefrologistas também, né, meus sócios, a gente teve a ideia de montar uma clínica satélite, que aqui em Alagoas é a única clínica satélite, né? Em São Paulo, mais da metade dos centros de diálise são satélites. O Nordeste tem uma mentalidade mais ligada ao hospital, né? Então, a gente idealizou muito, né? Por isso que o Alfredo também falou muito da dedicação, porque a gente tem um amor muito grande pelo que faz. E lidar com paciente crônico, né? Não é brincadeira, né? E a gente montou do jeito que a gente queria, com toda a qualidade, conforto e dedicação que a gente tem para lá. O paciente, ele é portador, faz a diálise. Isso. A clínica, apesar de ser uma clínica particular, mas a gente tem convênio de SUS. Certo. A gente tem contrato com o SUS, então a gente tem um grande leque de pacientes de SUS lá, que tanto a gente faz a hemodiálise neles, como também a gente tem pactuação com consultas que vem via esse sistema do SUS, o CORA, né? Maravilha. A gente tem um número de consultas semanais que o CORA marca diariamente, a gente bota uma estimativa diária e a gente dá o atendimento. Fora isso, vem os pacientes encaminhados de outros colegas, do HU, do Salgadinho, do HGE que vem, o paciente está precisando de diálise. E a gente, mediante nosso teto e nossa negociação com a Secretaria de Saúde Municipal,
a gente faz a hemodiálise neles também. A gente tem os convênios, mas a gente também tem boa parcela de SUS. Só nos resta, assim, agradecer pelo dinamismo, faço minhas palavras do professor Alfredo Aurélio, e parabenizar pelo dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher, e também pela sua dedicação, o seu carinho, o seu zelo pela profissão. Isso é, como eu sempre digo no início do programa, hoje eu vou dizer no programa, de fazer de sua vida um hino sagrado em defesa da saúde, da população e da vida, né? Tem que ser hino sagrado mesmo, porque é difícil, né? Eu acho que todas as profissões têm seu lado difícil, né? Seus empecilhos, mas a gente consegue. Eu que agradeço, Gerson, tá? Essa oportunidade daqui, principalmente por causa da data de hoje, né? Que amanhã é o dia, né? Mundial do Rim, então é importante a gente fazer esse chamado. A TV Mar e a Medicina em Destaque, né? Que isso faz com que a gente tenha uma visão e é um tipo de educação, né? É um modo para o nosso tema, né? Que é educando, esclarecendo. Né? E por isso que nasceu esse programa Medicina em Destaque. Muito bom, tá? Eu agradeço muito. Nós agradecemos também a você, telespectador, que sempre está conosco, acompanhando o nosso programa todos os dias. Um forte abraço para você, doutora Ana muito Catarina. Obrigada. E fiquem certos que estaremos aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.